Olá pessoal, nessa videoaula nós iremos dar continuidade ao tema LXC e nessa videoaula nós iremos falar sobre o cgroups, que nada mais é do que a forma de gerenciar os recursos utilizados pelos containers. Por definição, o cgroups é uma feature no kernel Linux que permite limitar os recursos utilizados pelos processos, não somente pelos containers, mas no caso do LXC nós iremos focar no caso dos containers, como nós podemos limitar os recursos que serão utilizados pelos containers. Ele é utilizado para limitar o acesso aos recursos físicos, ou seja, para que um container ele só possa acessar uma determinada quantidade dos recursos totais disponíveis pelo sistema. O cgroups ele classifica os recursos como sendo grupos que podem ser controlados. Na versão 3.9 do kernel ou superior, você encontra 11 grupos, mas depende também muito da versão do cgroups. Tem versões que você encontra 8, 7 grupos que podem ser controlados. Isso varia muito da versão do cgroups que está sendo utilizado. E como eu posso saber os grupos que eu posso controlar? Já que isso é variado, você pode entrar no arquivo de cgroups, /sys, /fs, /cgroup, e lá você tem a lista de todos os recursos que podem ser controlados. Então, por exemplo, em /sys, /fs, /cgroup, posso controlar no meu sistema até 11 grupos diferentes. Bem, nós sabemos que nós podemos, através do cgroups, modificar os recursos que vão ser utilizados. Mas como nós podemos obter informações sobre os recursos que já estão sendo utilizados? Primeiro nós temos que iniciar um container, e após iniciado, nós podemos utilizar através do comando sudo lxc cgroups -n o nome do container que foi iniciado e a ID do recurso que você quer observar. Por exemplo, se nós quisermos observar o número de CPUs que estão sendo utilizadas pelos containers, nós podemos utilizar o comando sudo lxc-cgroups -n ubuntu lxc cpu7.cpus. Perceba que se nós possuímos temos o Ubuntu LXC rodando em nossas máquinas, então se utilizarmos o comando cpu7 cpus, nós vemos que como o meu computador ele tem 4 núcleos, então ele está utilizando os 4 núcleos, ou seja, do núcleo 0 ao núcleo 3. Se, por exemplo, nós quiséssemos modificar o número de CPUs utilizadas por esses containers, nós bastaríamos colocar todo o comando e no final dele o valor que esse comando poderia ter. Se eu quisesse que ele utilizasse apenas uma CPU, eu iria digitar o mesmo comando e no final colocar o valor 0, ou seja, ele está utilizando o núcleo 0 do meu processador. Se eu consultar novamente, perceba que ele mostra o valor 0. Se eu for na pasta /sys, /fs, /cgroup e adentrar na pasta CPU7 LXC e o nome do container que está sendo utilizado, que é o Ubuntu LXC, você percebe que eu tenho todas as variáveis que eu posso utilizar, todos os IDs que eu posso utilizar em CPU7 para verificar ou modificar valores. No caso, se eu consultar, e são arquivos, você pode consultá-los, CPU7 e CPUs. Perceba que ele está com valor 0. Eu posso modificar nesses arquivos ou através do comando. Porém, o comando ele facilita mais, pois ele pode, caso você digitar alguma coisa errada, algum símbolo incorreto, ele pode mostrar antes de tentar modificar essas permissões. Ou seja, é uma medida de proteção para que você não modifique de maneira incorreta.
Bem, mas para essa videoaula não ficar muito extensa, vamos focar nos padrões de memória, ou seja, vamos nessa videoaula verificar como nós podemos fazer para controlar os recursos de memória que vão ser utilizados pelos containers. Basicamente, esses são os parâmetros mais utilizados. O parâmetro Memory Limit in Bytes, ele especifica o máximo de memória que poderá ser utilizado pelo container, incluindo o cache, ou seja, o quanto de memória o meu container poderá utilizar. O padrão dessa variável é em bytes, porém você pode utilizar o prefixo K para kilobytes, M para megabytes ou G para gigabytes e passar um valor para limitar. Se o valor tiver -1, quer dizer que ele remove todos os limites colocados, ou seja, ele vai utilizar os limites da máquina física, o que pode ser ou não interessante, dependendo de como você queira, dependendo de qual seja o seu interesse em utilizar os containers. Se você quiser, por exemplo, definir uma memória máxima de 512 megabytes, você vai utilizar o comando sudo lxc-cgroups -n ubuntu lxc, a variável que nós vamos querer consultar ou modificar, que no caso é a memory limit in bytes, e se você quiser modificar, o valor que você quer que ele assuma. Primeiro vamos consultar o valor que está implícito no nosso container, que está configurado em nosso container. Memory limit in bytes. Você perceba que o valor retornado é um valor em bytes, ou seja, se nós quisermos saber quanto isso vale em giga ou megabytes, você vai ter que converter isso dividindo por 1024. Mas como nós queremos definir isso em megabytes, queremos definir para 512 mega de memória, basta nós utilizarmos, após a definição da variável, que é limit in bytes, o valor que ela vai assumir, que no caso é 512 mega. Feito isso, se nós consultarmos novamente, ele vai retornar o valor em bytes, equivalente a 512 mega. Uma coisa interessante também é que você pode criar um container e limitar o tamanho dele quando o sistema está sobrecarregado. Ou seja, se você tem um sistema que está rodando diversos containers ou diversos processos qualquer, e ele não vai ser capaz de criar um container e lhe oferecer, por exemplo, 512 megas de memória, você pode criar um limite soft, ou seja, se o sistema estiver sobrecarregado, ele irá utilizar este limite e não o limite que está determinado quando o sistema está em seu pleno funcionamento. O padrão também é em bytes e você pode especificar também utilizando K, M ou G para kilobytes, megabytes ou gigabytes, respectivamente. Se o valor for definido como -1, ele vai remover todos os limites impostos. E uma observação é que, nesse caso, o valor deve ser menor do que o valor definido em limite em bytes. De certa forma tem lógica, porque se o sistema ele está sobrecarregado, ele não pode colocar mais memória do que se ele não tivesse sobrecarregado. Então, para o nosso exemplo, vamos definir a memória mínima em 256 megabytes. Ou seja, se o nosso sistema ele estiver sobrecarregado, vamos ver o valor que ele tem atualmente. Se você perceber, ele estava definindo o mesmo valor anteriormente, ambos são iguais. E agora nós vamos definir 256 mega. Perceba que agora, quando você consulta novamente o valor, ele foi alterado e convertido para bytes. Outra variável interessante é a Memory Fail CNT. Ele informa a quantidade de vezes que o seu container atingiu o limite máximo de memória que ele pode utilizar. Isso é interessante quando você está fazendo algum teste dentro do seu container e você quer verificar o comportamento de um determinado programa ou de um determinado processo que está sendo utilizado. E
Se você observar que muitas vezes ele está atingindo esse valor, significa dizer que comumente o seu container vai precisar de mais memória para que esse processo seja executado dentro de um container. Então, se você rodar o comando sudo lxc cgroup -n ubuntu lxc memory fail cnt, perceba que o valor é 0. Como eu só instanciei o container e não coloquei ele para fazer atividade nenhuma pesada, que exija muita memória, ele ainda não atingiu nenhuma vez o limite máximo definido. A variável memory max usage in bytes, ele retorna a quantidade de memória máxima que foi ou está sendo utilizada pelo container. Isso também é interessante para você saber mais ou menos a quantidade de memória máxima que o seu sistema vai utilizar, o seu container vai utilizar. Ou seja, você coloca um processo dentro dele, você pode verificar no decorrer do tempo que esse processo esteve vivo, qual a quantidade de memória máxima que ele utilizou. Então, se nós queremos observar isto no nosso container, basta nós digitarmos o comando max usage in bytes. Ele vai retornar o valor máximo que foi utilizado até agora em bytes. Nós temos também a variável memory usage in bytes, que ela informa a quantidade de memória que está sendo utilizada pelo container num determinado momento. Vamos fazer um teste básico. Vamos consultar o valor que está sendo usado agora. Você pode ver que ele fica entre 8.347.648. Dentro do container, estou dentro do container, vamos utilizar um programa que vai consumir recursos computacionais, que no caso ele vai consumir recursos de rede e recursos de memória, já que é um programa. Então, o meu container ele está rodando um programa, então logicamente vai consumir mais memória. Se você consultar agora a memória, você percebe que os valores são diferentes. Ele aumentou. Ele está consumindo aqui alguns bytes a mais. E se eu cancelar, ele vai liberar o espaço. O sistema operacional libera o espaço dessa memória. E você pode ver que o valor foi reduzido. Ou seja, ele reduziu de 8.523.000 para 8.355.000. E temos também o comando, a variável memorystat, que ela apresenta informações estatísticas de uso. Ou seja, se você quiser informações mais detalhadas sobre o uso da memória dentro do container, você pode usar esta variável, memorystat. Ele vai retornar informações de cache, de RSS, informações de usuários mais avançados, que queiram mais informações sobre o uso da memória. Bem, as referências, você pode encontrar mais materiais no site da Oracle, que ele fala sobre cgroups, e no site da Oracle também, que ele fala sobre subsistemas. Bem, essa videoaula termina por aqui. Se você gostou, compartilhe, curta, deixe comentários para que nós podemos melhorar, e obrigado.